Se alguém me provar esse argumento errado, Beleza. eu não preciso acreditar. Eu tô há Aí você tá tentando. 32 anos esperando alguém me provar esse argumento como errado. Eu sou muito aberto. Se alguém provar que eu tô errado, eu mudo. Inclusive, eu renuncio a crença em Deus facilmente se alguém demonstrar que o que eu acabei de falar tá errado. Eu realmente renuncio. Tranquilidade total. Só a pessoa me demonstrar, falar, Guilherme, tá errado por isso, isso, isso. Essa é por isso que o erro tá aqui, é por isso. Este é Aristóteles, um dos maiores filósofos que já existiu e que viveu por volta de 384 a 322 antes da Era Comum. Aristóteles nasceu em Estagira, uma cidade da Macedônia. Seu pai, Nicômaco, era um médico da corte macedônia. Na juventude, Aristóteles mudou-se para Atenas, onde estudou na Academia de Platão por 20 anos. Durante seu tempo na academia, Aristóteles foi profundamente influenciado pelos ensinamentos de Platão, embora tenha divergido de seu mentor em muitas questões filosóficas. Ele se destacou não apenas como aluno, mas também como professor e pesquisador, dedicando-se ao estudo de uma ampla gama de disciplinas, incluindo filosofia, matemática, biologia e política. Após a morte de Platão em 347 a.C., Aristóteles deixou Atenas e viajou pela Grécia e pelo Egito, onde continuou a estudar e ensinar. Em 335 a.C., ele retornou a Atenas e fundou sua própria escola, conhecida como o Liceu. Quando Alexandre tinha cerca de 13 anos de idade, seu pai, o rei Filipe II da Macedônia, contratou Aristóteles para ser o tutor pessoal de seu filho. Aristóteles não apenas instruiu Alexandre nos princípios da filosofia, ética e política, mas também o introduziu a uma variedade de disciplinas, incluindo ciências naturais, literatura e retórica. Ele cultivou o intelecto e a ambição de Alexandre, ensinando-lhe a importância do conhecimento e da sabedoria para um líder. Será que Aristóteles, o mestre de um dos maiores conquistadores que o mundo já conheceu, seria dotado da capacidade de criar um argumento para provar a existência de um primeiro motor imóvel e que esse seria o próprio Deus judaico-cristão? É o que vamos descobrir agora. Vamos nesse vídeo aqui refutar a primeira via de São Tomás de Aquino, que trata do primeiro motor imóvel e que ele associa esse primeiro motor imóvel ao Deus judaico-cristão, né? A primeira coisa que você tem que ter em mente é que esse argumento originalmente não pertence a ele, tá? É um argumento reformulado de Aristóteles, ou seja, vem de um subconjunto ali grego, pagão, tá? E o que muitos filósofos, muitos pensadores mais tarde vão identificar, vão linkar, né? Essa usurpação por parte dos cristãos, por parte dos católicos, né? Onde eles, os cristãos, vão mais tarde, né, empacotar esse Deus filosófico como sendo o Deus judaico-cristão. Então vamos ler aqui o argumento da primeira via, via do motor imóvel, fazer algumas pontuações e as refutações em seguida, tá ok? Então vamos lá, acompanhe comigo. Na Suma Teológica, página 130 do PDF, São Tomás de Aquino vai dizer o seguinte: por 5 vias pode-se provar a existência de Deus. A primeira e mais manifesta é a procedente do movimento. A primeira coisa que eu quero pontuar aqui para você é justamente esse conceito de movimento para Tomás de Aquino e para Aristóteles, tá? O movimento aqui, eu quero que você fixe bem isso na sua mente, não é o deslocamento apenas, tá? Não é apenas sair do ponto A e do ponto B. Mas quando eles falam de movimento, eles falam em termos de atualizadores, tá? E atualizados. Como assim, Antônio? Você me confundiu. Vamos lá. Uma semente, ela tem a possibilidade, né, de vir a ser, de se transformar em uma árvore, por exemplo, né? Ela pode virar um broto, pode virar uma árvore mais tarde. Então ela tem isso em possibilidade, em potência, tá? Ela atualmente, o seu estado atual é o de uma semente, tá? Então, para ela sair de semente e virar uma árvore, ela precisa ser atualizada. E ela só pode ser atualizada por outra coisa que já esteja em ato, que já esteja em um estado atual relevante para aquela semente, para transformar ela em um broto, em uma árvore. Então, o que poderiam vir a ser esses atualizadores da semente? Ora, os nutrientes do solo, né? O sol, a chuva, o próprio ar,
Então existem várias coisas que possibilitam com que essa semente possa vir a ser um broto, possa vir a ser uma árvore. Inclusive fatores internos, como as células da própria semente, tá bom? Um outro exemplo para você fixar essa questão de movimento na sua mente é uma pedra, né? Uma pedra bruta, um mármore, que ela pode ser esculpida por um escultor que vai atualizar ela em uma escultura. Então a pedra, ela pode ser um monte de coisa, ela pode ser uma mesa, ela pode ser uma cadeira, né? Ela pode ser um objeto decorativo, ela pode ser um revestimento de um chão, né? Ou de uma parede, ela pode ser uma série de coisas. Mas, por exemplo, um escultor pode atualizar aquela pedra em uma escultura. Então, quando se fala em movimento aqui na primeira via, é nesse sentido ao qual estamos tratando, tá ok? Entendido isso, vamos continuar a leitura, né, onde o Aquino vai dizer aqui o seguinte: ora, todo o movido por outro o é. Isso aqui já parece uma declaração axiomática do Aquino, né? Para ter movimento, logo é necessário você ter alguém, né, ou algo que esteja produzindo aquele movimento. E a gente vai trabalhar isso mais tarde, tá ok? Porque nada é movido senão enquanto potencial, relativamente àquilo a que é movido. E um ser move enquanto em ato, pois mover não é senão levar uma coisa da potência ao ato. Assim, o cálido atual, como o fogo, toma a madeira cálido potencial em cálido atual e dessa maneira a move e altera. Então ele está explicando aqui com outras palavras e um outro exemplo aquilo que eu acabei de explicar para vocês em relação a ato e potência, tá ok? Ora, não é possível uma coisa estar em ato e potência no mesmo ponto de vista, mas só em pontos de vistas diversos, pois o cálido atual não pode ser simultaneamente cálido potencial, mas é frio em potencial. Logo, é impossível uma coisa ser motora e movida, ou mover-se a si própria, no mesmo ponto de vista e do mesmo modo, pois tudo o que é movido há de sê-lo por outro. Se, portanto, o motor também se move, é necessário que seja movido por outro, e este por outro. Ora, não se pode assim proceder até o infinito, porque não haveria nenhum primeiro motor, e por consequência, outro qualquer, pois os motores segundos não movem senão movidos pelo primeiro, como não move o báculo sem ser movido pela mão. Logo, é necessário chegar a um primeiro motor, de nenhum outro movido, ao qual todos dão o nome de Deus. Então você vê que já tem aqui algumas declarações, né, bem fortes, bem incisivas de Aquino, e algumas falácias. Sim, o que são falácias? São argumentos que parecem ser válidos, né, numa argumentação, só que não são. Eles têm uma inconsistência lógica, tá? Por exemplo, aqui, ó, quando ele fala que a esse motor se chama de Deus, né, eles chamam de Deus, isso daí não se segue das premissas, tá? As premissas estabelecidas anteriormente não vão te levar até a conclusão de que é Deus o primeiro motor imóvel. Então você, por exemplo, que é ateu, que é naturalista e gostou do argumento de Aristóteles e também de São Tomás de Aquino, você poderia simplesmente concordar com o argumento e falar, beleza, para mim o primeiro motor imóvel é o espaço-tempo. Você está perfeitamente justificado em aceitar isso. Você não precisa aceitar algo sobrenatural. Você pode aceitar um substrato metafísico, como espaço-tempo, sendo algo imovível. Porque, por exemplo, o que vai mover o tempo? Ou seja, mesmo dentro de termos naturalistas, né, de termos sensíveis, você está justificado de maneira epistêmica para justificar que, por exemplo, o espaço-tempo é um objeto metafisicamente necessário e que, portanto, não é movido por outro. Ou seja, o espaço-tempo ele seria um motor imóvel, e isso você está epistemicamente respaldado e dentro também de um mundo sensível, sem apelar para questões suprassensíveis, para questões além do material, tá bom? Então, um dos primeiros pontos que eu queria abordar com vocês é esse, tá?
é que uma das conclusões do Aquino é justamente uma falácia chamada de non sequitur, ou seja, onde a conclusão não se segue das premissas. Ah, Antônio, mas o cristão pode usar outros argumentos, outras premissas para tentar justificar que esse primeiro motor é Deus. Beleza, mas dentro deste argumento você não conclui pelas premissas que o primeiro motor imóvel é Deus. Então esse é o primeiro ponto a observar em relação à segunda conclusão, e em relação à primeira é dizer para vocês, né, que você está epistemicamente justificado caso você queira usar o primeiro motor imóvel para defender o mundo natural, tá? Para defender o primeiro motor imóvel como sendo, por exemplo, o espaço-tempo. E sobre essa justificativa epistêmica em relação ao espaço-tempo, você pode verificar isso até mesmo na obra de Aristóteles, tá? Por exemplo, na referência 1071b3, você vai encontrar o seguinte: dado que eram três as essências, duas naturais e outra não suscetível de movimento, a respeito desta última, devemos dizer que necessariamente ela é uma essência não suscetível de movimento e eterna. De fato, as essências são primeiras entre os entes, e se todas elas fossem suscetíveis de destruição, tudo seria suscetível de destruição. No entanto, é impossível que o movimento venha a ser ou deixe de ser, pois sempre existiu. Assim como o tempo, pois não é possível haver algo anterior e algo posterior, senão há tempo. Ora, o movimento é contínuo do mesmo modo que o tempo, pois este é a mesma coisa, ou é certa afecção de movimento. Então repare que dentro da própria visão aristotélica, tá? Não estou apelando aqui para física, mecânica quântica, nada do tipo, a própria visão aristotélica te respalda epistemicamente para isso. Tá? Então assim, a primeira conclusão do argumento, né, do motor imóvel, você está justificado a explicar de forma naturalista. Mas eu quero trazer uma problemática para o próprio argumento em si do primeiro motor imóvel, que seria o seguinte: quando Aristóteles ele fala sobre o movimento, galera, ele está falando de atualização contínua, tá? Ele não está falando ali de um movimento que ele para. Não. Por que ele está tendo essa ideia? Porque na visão aristotélica, o mundo, o universo, ele era preenchido por esferas cristalinas. E essas esferas cristalinas, elas moviam o Sol, moviam a Lua, moviam as estrelas, e tudo que você observa no universo era movido por essas esferas cristalinas. Inclusive, ele chegou a postular que o número de esferas eram de 55. E ele também estipulava que existia uma coisa chamada de quinta essência, ou o éter, um quinto elemento que permeava o universo e que também era responsável por algum dos fenômenos que nós observamos. Para Aristóteles, os objetos tinham o seu lugar natural. Se você soltasse a pedra, ela iria para a terra, onde era seu lugar, e o fogo e o ar naturalmente iriam para cima. Então todas essas ideias aristotélicas serviram para embasar em seu raciocínio, em sua razão, a ideia de que essas esferas e de que esse movimento produzido nos astros, nos corpos celestes, só poderiam vir de um motor imóvel, e que esse motor imóvel poderia ser inclusive um deus, uma divindade, uma espécie de demiurgo que está lá movendo tudo no universo, provendo movimento para essas esferas, por exemplo. Então, dentro do contexto histórico-cultural, você passa a entender por que Aristóteles está falando de um primeiro motor imóvel. Então, quando Aquino ele diz que a mão ela tem que continuamente mover o cajado, então isso traz para a gente, pegando todo esse contexto, que eles falavam de todo tipo de movimento, lembrando o que eu já expliquei, né, de ato, potência e ato, todo esse movimento deveria ocorrer de forma contínua. Só que essa atualização, galera, já foi quebrada dentro da física de Galileu e Sir Isaac Newton, quando, por exemplo, é introduzido o conceito de inércia. Ou seja,
O objeto ele vai permanecer em inércia quando a soma das forças ao seu redor for nula, né, ou não tiver nenhuma força sendo exercida sobre aquele objeto, sobre aquele ser. Você está entendendo isso? E outro conceito também introduzido que vai refutar essa questão de ato, potência, ato, é a própria noção de movimento retilíneo uniforme, onde uma coisa permanece em movimento, né? Se uma força for exercida sobre um determinado objeto, ele vai permanecer naquele movimento até que exista uma força que consiga anular aquele movimento, tirar aquele objeto da existência, trazendo até conceitos como os conceitos de inércia existencial. Por exemplo, se você lançar uma bola no vácuo espacial, ela vai continuar com aquele movimento eternamente, porque no espaço você não vai ter ali o atrito, né? Você não vai ter ali uma resistência do ar, você não vai ter nada que impeça aquele objeto de seguir o seu movimento. E ele assim seguirá até que alguma coisa, né? Até que algo interrompa o seu caminho, interrompa o seu movimento. Ou seja, o que eu quero dizer para você é que você não precisa de um atualizador interno ou externo para que faça com que aquela bola permaneça em sua trajetória, permaneça em seu movimento, sendo atualizada constantemente do ponto A ao ponto B, ao ponto C, ao ponto D e assim sucessivamente, né? E também sendo atualizada temporalmente, tá? Uma coisa que muitas pessoas não entendem é que os objetos também se atualizam no tempo. Você está me assistindo nesse local. Você pode, daqui a 2 segundos, 3 segundos, não estar mais aí me assistindo. Você pode estar em um local diferente. Então, se você está se atualizando no mesmo local, no mesmo ambiente, logo você está tendo uma atualização temporal e local. Pois você poderia falhar em não estar aonde você está no tempo T+2, T+3, T+4 e assim por diante, tá? Então essa questão de atualização e essa questão de movimento contínuo também já está ultrapassado, já está refutado. Um outro ponto interessante que eu gostaria de colocar para você é que é dito nesse argumento que não pode haver uma série infinita de motores, onde um motor atualiza o outro. Isso também é uma falácia do apelo à ignorância, tá? É simplesmente algo que ele está determinando. Ele está fazendo apenas uma declaração a esmo, sem nenhum tipo de respaldo de que isso não é possível, tá? Então, assim, nesse sentido, dentro de uma argumentação lógica, você está epistemicamente justificado a rejeitar a proposição de que não é possível algo regredir infinitamente, tá? Até porque nós temos teoremas, né? Nós temos artigos que dizem que uma vez o tempo sendo necessário, uma vez o tempo sendo fundamental, ele segue infinitamente para ambos os lados, tá bom? Mas essa questão do regresso infinito, essa cadeia infinita, ela tem que ser quebrada para você usar uma outra falácia. Você vai introduzir aqui a falácia da alegação especial, tá? Onde você vai introduzir um elemento ao qual você consegue, de forma arbitrária, suspender aquele raciocínio ao qual você veio criando nas outras premissas, tá? Então, de forma especial, aquele raciocínio vai poder evitar uma problemática que você mesmo criou em seu argumento. Deixa eu dar um argumento para você entender. Por exemplo, esse relógio é complexo, né? Logo, ele precisou de um ser humano para ser criado. O universo é complexo, logo, ele precisou de uma inteligência que o criou, né? Então, aí você estabelece um raciocínio lógico para poder inferir que existe uma mente inteligente por trás do universo. E aí eu poderia pegar e dizer, olha, essa inteligência, ela parece ser mais complexa do que a nossa. Logo, ela necessita de uma inteligência superior que também a criou, e assim sucessivamente, né? E aí a pessoa vai ter que ser obrigada a falar, não, essa inteligência complexa não precisou ser criada, o que invalida todo o argumento anterior.
entendeu? Então você teria que criar outros jogos de palavra, outras questões semânticas para você tentar evitar essa armadilha, ou você usar essa alegação especial. Tudo que é complexo é criado, menos o meu Deus, menos a minha mente criadora que eu concebi. Então é um raciocínio que me parece não ser muito forte para você evidenciar algo. Por que algo não pode ter uma cadeia infinita de eventos, uma cadeia infinita de conjuntos, né? Onde nós teremos conjuntos que são maiores que outros, e aí nós temos a ideia de aumento de complexidade, por exemplo, ou coisas do tipo, sendo que não me parece ter nada que derrote essa ideia, nada que demonstre que ela é impossível, né? Então é outra coisa que nós estamos epistemicamente respaldados a rejeitar no argumento do primeiro motor imóvel. Outra questão é que parece que Aquino e Aristóteles eles pegam partes, né, e eles querem aplicar essa parte, essa observação de poucas coisas e aplicar para um todo, né? Então, assim, algumas coisas estão em movimento, logo tudo está em movimento em termos aristotélicos. Então isso aí também me parece ser uma falácia, uma espécie da falácia da divisão, né? Onde você aplica o conceito de uma parte para o todo, né? E também tem a forma inversa, né? Você pode pegar o conceito de um todo e aplicar para suas partes. Ainda mais porque nós hoje, né, apelando aqui para física quântica, mecânica quântica, né, nós temos, por exemplo, os qubits, né, que seriam ali algoritmos que são usados em computação quântica, se aproveitando da superposição de algumas partículas subatômicas que apresentam essa características duais, né? Esses estados sobreexistindo ao mesmo tempo, onde você consegue inferir ali alguns experimentos, alguns resultados para fazer cálculos e quebrar inclusive criptografias que computadores convencionais levariam 10 mil anos. Ele consegue quebrar um computador quântico, quebrar em alguns minutos, né? Outro ponto interessante, ainda apelando na mecânica quântica, que eu queria trazer para vocês, é que parece existir movimentos que não necessitam de agentes externos ou internos que o causem, como, por exemplo, a energia de ponto zero. A energia de ponto zero, ela subsiste mesmo que você retire todo o momento de uma partícula, criando ali um composto super diferente, né, um mega condensado ali, que ele existe e produz algum tipo de energia residual que o impede, por exemplo, de chegar no zero absoluto. Tá? Então, assim, existem muitas experiências, né, muitos mecanismos na mecânica quântica, é óbvio que Aristóteles e Aquino nunca poderiam saber disso, que parecem inviabilizar essa questão de motores, né, cadeias de motores que validariam esse argumento per si, né? Parece que existem coisas que persistem mesmo sem atualizadores. E uma coisa interessante sobre a superposição ainda no mundo quântico é que, por exemplo, uma partícula ela pode estar e não estar em um local ao mesmo tempo, tá? A informação de uma partícula ela pode viajar mais rápido do que a luz, por exemplo. Então, assim, se a gente pegar os estudos da física, desde ali de Galileu, desde Newton, agora para a mecânica quântica, todos esses conceitos, você nota que a física aristotélica já não é mais suficiente para explicar certos fenômenos que nós observamos na realidade. E tem outro detalhe que eu gostaria de falar para vocês, é que é impossível você pegar o Deus judaico-cristão e colocar ele como sendo o primeiro motor imóvel, até porque em Deuteronômio 32, do versículo 8, 9, você vai ver que existe o Deus Elion, que está entregando a terra para o Deus Yarvá. Porque quando você estuda história, quando você estuda arqueologia, você verifica que o Deus bíblico ele vem ali de um politeísmo, né, passando por um movimento monolátrico, até você chegar numa espécie de monoteísmo trinitário, né? O que também não faz o menor sentido. Um Deus que já tem todas as suas potencialidades alcançadas, realizadas, né? E ele está ali num amor, num relacionamento trinitário perfeito, né? Um trinitarismo perfeito, ali, com todas as potencialidades já realizadas,
ele vir a criar algo, ele vir a criar um universo, ele carecer de amor e de adoração, né? Como nós vemos, por exemplo, nos 10 mandamentos, os primeiros mandamentos é tudo narcisismo, é tudo egoísmo, é tudo querendo adoração para si. Então, não faz sentido você encaixar o Deus judaico-cristão nesses argumentos gregos, né? Se os gregos estavam concebendo algum tipo de divindade, certamente não era o Deus de Israel, né? Esse daí não tem como ser, tá? Então, assim, o Guilherme Freire ele diz que quem refutasse o argumento do primeiro motor imóvel, ele seria uma pessoa honesta e abandonaria a fé cristã. Já deixo de antemão aqui que não é meu objetivo, tá? Que ele deixe a fé dele ou que qualquer pessoa deixe a sua crença. Só que o argumento está refutado, o Guilherme Freire. Eu trouxe aqui alguns derrotadores, tá? Poderíamos trabalhar até em mais derrotadores para essa questão de sequência de motores, né? Em um primeiro motor imóvel e etc. Só que os argumentos já apresentados aqui nesse vídeo já são derrotadores para o primeiro motor imóvel, né? Aí agora cabe um choro, né? Um esperneio por parte de alguns tomistas, né? Por parte de alguns religiosos em não aceitarem os derrotadores, mas está refutado, tá? Refutado está. E com um detalhe bônus, né? Que mesmo que você não queira aceitar o argumento como sendo refutado, eu ainda trouxe uma opção que é epistemicamente mais favorável do que a concepção de Deus sendo um primeiro motor imóvel, que é a concepção do próprio espaço-tempo como metafisicamente necessário, sendo esse motor imóvel, caso você rejeite a ideia de que o argumento foi refutado, tá? Caso você rejeite, logo o próprio espaço-tempo, ele é o motor imóvel, que ele não tem como ser destruído, não tem como ser aniquilado. Como diz o próprio Aristóteles, antes ou depois você estaria falando ali dentro de uma categoria temporal, né? Então você não tem como aniquilar o espaço-tempo. E nós sabemos através da física, da ciência, né, que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma dentro do nosso universo, tá bom? Em outras palavras, as coisas tendem a persistir na existência, né, dentro dessa concepção do espaço-tempo. E aí eu também estou epistemicamente justificado a rejeitar a ideia de Deus, né? Porque Deus não é metafisicamente necessário. Eu posso conceber um universo onde Deus não exista, né? Ou seja, ele seria contingente, e como diz o próprio Aquino, né? Aquilo que é contingente um dia não foi. Então, conceber aqui que Deus não existe, é impossível de existir, mas todo cenário de mundo possível, Guilherme e os demais que estão assistindo, só é possível se eu conceber dentro de um conceito espaço-temporal. Então, todo mundo possível, todo cenário de mundo possível vai necessitar de espaço-tempo, ou seja, nós temos aqui entidades metafisicamente necessárias que não necessitam de um Deus. Beleza? Então esse foi o vídeo. É um vídeo que eu sei que ele é um pouco complexo, né? Ele parece trazer algumas terminologias um pouco complicadas, porque estamos falando aqui de conceitos muito arcaicos, né? Muito antigos, e também de outros conceitos novos, modernos, que são complexos mesmo de entender. Mas eu espero que você tenha gostado, que você se inscreva no canal e que você deixe o seu like. Um grande abraço a todos vocês. Valeu, falou, fui! Tchau, tchau. Tamo junto!